Bom, agora chega alguém aqui para falar da baleia. Vai falar da baleia neste instante agora. O líder ecologista internacional, Sérgio Amadeu. E aí, Sérgio, que bom que você está aqui, tudo bem? Tudo bem, Mauro? É um prazer estar aqui com vocês. Espero que você esteja me ouvindo bem aí. Estou te ouvindo bem, estou vendo esse belíssimo Guernica aí atrás de você, nesses tempos de Palestina, muito evocado, né? É isso aí. Sérgio Amadeu, imagino que seja um bom ambientalista também, mas ele é conhecido nacional e internacionalmente como um dos maiores teóricos e conhecedores da internet, das redes sociais e ultimamente mergulhou no universo da inteligência artificial. Nós vamos falar da baleia que provocou um maremoto. É baleia ou orca? Isso acho que é baleia, né? Baleia, eu acho que é baleia. Do DeepSeek, né? O maremoto chinês que chacoalhou as plataformas ocidentais. Foi um negócio, né? 10 dias atrás, o mundo virou de cabeça para baixo com a chegada do DeepSeek. E achei legal você estar vindo agora, porque, vamos dizer assim, as ondas acho que deram uma acalmada, acho que dá para olhar o fenômeno com um pouco mais de distanciamento agora. O que acontece no mercado da inteligência artificial e das plataformas com a chegada da DeepSeek? Qual a sua análise? Obrigado por ter aceito o convite, viu? Obrigado. Legal. Mauro, na verdade, a empresa DeepSeek é uma empresa pequena, né? Ela tem talvez algo em torno de 150 funcionários lá na China. E desde o fundador, o Wenfeng, e os seus técnicos, eles estudaram na China. Eles não são caras que estudaram nos Estados Unidos, vieram do Vale do Silício, voltaram, como vários caras das grandes empresas chinesas, né? Eles tiveram a formação local, né? E eles fundaram essa empresa, quer dizer, o Liang Wenfeng, ele fundou essa empresa em 2023. E no ano passado, em maio mais ou menos, ele já tinha lançado uma versão 1 desse modelo de linguagem, né, que tem o chat, né, que as pessoas, muito parecido com o GPT, né, ele já tinha lançado um modelo de linguagem que tinha reduzido os custos enormemente do treinamento do modelo. E era um modelo aberto. Isso foi em maio do ano passado. E ele lançou a versão 1, depois lançou a versão 2, ele já estava na mira dos pesquisadores e daqueles que estudam isso e das big techs, né, norte-americanas, que elogiaram, inclusive, o desempenho do que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu mexer, né, matematicamente na arquitetura de informação, ele conseguiu reduzir custos do que a gente chama tokenização, porque é um sistema de aprendizado profundo. A baleia é por causa disso. É uma brincadeira com a ideia de deep learning, né? Porque o que a gente chama de inteligência artificial, na verdade, é um sistema automatizado que usa estatística e probabilidade para extrair padrões de dados, né? E aí ele tem várias bases de dados, e aí ele, para navegar nessa base de dados, ele transforma palavras, frases em tokens, que são, para a gente entender melhor, que são pedaços, são a representação principal de uma palavra, como se fosse um radical, mas não é bem isso, tá? Mas é só para você entender, né? Ele trabalha com o core das coisas, o coração, né? E ele usa um modelo que foi criado pelos engenheiros do Google lá atrás, uma arquitetura, na verdade, do T, de GPT, que é a arquitetura Transformer, que todo mundo que está trabalhando grandes modelos de linguagem natural tem usado e tem dado certo. Só que, gozado, só um comentário, os caras que criaram o GPT acharam que era muito duro, muito caro, e deixaram para lá, e a OpenAI usou. E falou, Então, na verdade, o texto que diz o que era a nova arquitetura,
a inteligência aberta desse sistema gerou o próprio GPT. E o Llama, que é um modelo do grupo Meta, também inspirou o ChatGPT, porque ele é semi-aberto. O que eu quero dizer é o seguinte, eles criaram uma redução de custo, porque eles têm um boicote à China no acesso de chips, que é fundamental para você fazer esses modelos de inteligência artificial, chamada inteligência artificial. Nesse mundo de boicote que os americanos que dominam a tecnologia do chip faz, o que aconteceu? Os caras chineses começaram a encontrar soluções de um outro caminho. E essa empresa conseguiu uma solução que entre 10% a 20% do custo, sei lá, do treinamento que tivemos no GPT para fazer uma coisa que tem uma performance igual ou similar na criação de texto e muito melhor para fazer raciocínios e cálculos matemáticos. Então, eles deram um baile com inteligência e não com recursos computacionais, né? E isso abalou as ações de muitas empresas e da NVIDIA. Por quê? Porque a NVIDIA teve muito investimento, porque os caras diziam assim, olha, se treinar o modelo GP4 custou... A NVIDIA é a empresa de chips, né? Que é o grande sucesso, né? Também. A gente fala muito de Google, X e tal, mas quem de fato cresceu, ganhou o mercado e se tornou o dono da NVIDIA, nem é dono, mas é o CEO, se tornou um dos caras mais bilionários do planeta, é a NVIDIA, né? Mais do que as plataformas. A NVIDIA. Não, mas a NVIDIA e outras empresas de chips, né? Mas a NVIDIA, ela era uma empresa de placas gráficas. Por exemplo, o pessoal que está nos ouvindo que é gamer, ele tem que ter uma placa de aceleração de vídeo, senão ele não consegue jogar legal. E a NVIDIA era uma empresa especializada em visualização, ou seja, ela tinha placas de alta performance, e ela começou a embarcar no chip, a gente chama chip de inferência, chip que faz cálculos lá embaixo, que tem uma velocidade enorme, tem menos de 5 nanômetros de tamanho, olha o tamanho do bicho. Então, todo mundo falava, pô, se a OpenAI gastou mais de 70 milhões de dólares para treinar o GPT-4 e o Google gastou mais de 180 milhões de dólares para treinar o Gemini Ultra, que é o modelo de chat tipo GPT deles, do Google, pô, então a NVIDIA só vai escalar, ela vai ter cada vez mais, tudo vai depender dela. E o que os chineses fizeram da DeepSeek parecia ser uma outra tendência, que com menos máquina, com menos recurso computacional, ele fazia mais. Aí o que aconteceu? Um especulador, vários especuladores, Mauro, aproveitaram para vender as ações e falar, acabou a NVIDIA. Aí dá aquele estouro de boiada no mercado, todo mundo que tinha ação da NVIDIA assustado, os mais começa a vender, o preço cai. E de várias empresas o preço também vendeu ações e as ações caíram. Qual o problema disso? Não é verdade que a NVIDIA acabou, não é verdade que as Big Techs são gatinhos, não é verdade que a China domina a principal tecnologia de chips, não é verdade. Mas é verdade uma coisa, os chineses mostraram que é possível criar outros modelos e outras técnicas da chamada inteligência artificial. E uma outra coisa muito importante, eles lançaram o modelo aberto, Mauro. Você entra nos repositórios aí e você encontra o modelo que a DeepSeek treinou, encontra os indicadores que eles usaram, vamos falar assim, os valores que eles usaram para parametrizar, ou seja, eles abriram tudo. E o que a abertura faz? Permite que uma universidade brasileira estude isso, melhore isso, aprimore isso. Eles usaram a técnica do open source
E isso foi uma porrada nos americanos. Talvez essa tenha sido a maior porrada, né? Eu acho que A técnica do open source, explica para nós, da fonte aberta, quer dizer o seguinte: a partir então dos códigos da DeepSeek, qualquer um no planeta, claro, tem que saber, mas qualquer um no planeta pode criar, e máquina, claro, pode criar seu próprio sistema de inteligência artificial, é isso? Na verdade, sim. Mas vamos lá. É assim. Eles não, Mauro, eles não criaram a ideia de inteligência artificial com código aberto. Uhum. Existe a comunidade de software livre, a Free Software Foundation, que tinha várias técnicas, pequenos modelos, frameworks que a gente usa para inteligência artificial que já estava aberto. Tá? Existem, por exemplo, modelos que de tratamento de imagem que também já estavam abertos, modelos que compõem coisas específicas para interpretação de textos que já estavam abertos, tem vários modelos abertos. Mas a DeepSeek, ela teve um ganho enorme em redução de custo. Ela podia deixar fechada, mas ela não deixou, ela abriu. Então, ela pega um modelo que é extremamente aprimorado, vamos falar assim, abre e usa, desde o começo ela abria tudo. Ela aposta que é mais rápido compartilhar o conhecimento do que deixar fechado. Uhum. Então, e é verdade. Olha, a própria OpenAI, que é gozado, né? Que a OpenAI não é open, é fechada, é closed. Então, a OpenAI nasceu como ONG, não sei se você sabe, Mauro. E ela nasceu com a ideia de ter códigos abertos. Mas aí, quando ela viu que ela conseguiu dar uma solução numa nova arquitetura, ela fechou e achou que agora eu banco, eu lidero e todo mundo é meu seguidor. E o que o pessoal da comunidade de software livre fala é assim, não dá. O código fechado, ele é bom para quem tem muito dinheiro. Ele é bom para quem quer reproduzir a concentração. Mas quem quer ampliar o conhecimento e quem quer ganhar, mas não quer ser o único que ganha, o código aberto, ele permite um compartilhamento de técnicas que você faz aí, Mauro. Eu falo, o que você fez sobre a minha ideia ficou muito bom. Aí eu melhoro o que você fez, a outro melhora o que a gente fez. Sim. Porque o conhecimento está aberto. Então, quem tem conhecimento, como você disse, consegue avançar. Agora, uma coisa é verdade, né? Nesse mundo da chamada inteligência artificial, é fundamental ter conhecimento, mas é preciso ter também poder computacional, porque mesmo a DeepSeek tem que ter muitos computadores. Eu não sei se você andou lendo por aí, algumas empresas começaram a atacar que eles roubaram dados, que é uma bobagem, imagina. Uhum. E outros começaram a falar que eles obtiveram placas de processamento de alta velocidade, de chips, que foram comprados ilegalmente. Quer dizer, por quê? Porque ilegalmente? Porque os Estados Unidos tinha 2 ordens executivas e tem uma lei, a lei do chip, Chip Act. Essa lei do chip, ela faz várias restrições para vender para os adversários norte-americanos. O que eles querem com isso? Eles falam assim, como eu não tenho impedir que eles aprendam, que eles tenham conhecimento, eu vou impedir que eles tenham acesso a tecnologias que a gente domina e que estão no topo da necessidade de processamento. Então, o que eles fizeram? Eles não vendem chips de última geração para a China. Só que eles têm que vender outros tipos de chip. Por quê? Porque, Mauro, boa parte das empresas americanas fabricam seus aparatos ainda na China. Então, eles não podem pedir que cheguem chip na China. Porque se não tivesse empresa americana lá, eles impediriam. Uhum. Existe uma geopolítica do controle dos sistemas automatizados. Sim. Só para
E eles alegam no Senado americano, no Congresso, que é um problema militar. E de fato é. Você deve ter visto mísseis, né, que são atirados hoje para todo lado nessas guerras, na faixa de Gaza, e que tem outros mísseis que interceptam, né? Esses mísseis, eles têm modelos embarcados que precisam de processamento de dados. Ele recebe dados de várias coordenadas, e aí o que acontece? Ele precisa de um processador muito veloz e que não falhe. E esse processador é com 1,5, 2 nanômetros. Para poder embarcar num míssil, né? Tem que ser. Não, e para poder funcionar sem esquentar, sem dar pau. Então ele processa inúmeras informações e ele é estratégico. E os americanos dominam essa cadeia. Ainda. Eu vou dizer, depois explico porque eu falo ainda. Tá. Elaine Virgínia, o DeepSeek não só me ajudou na minha pesquisa acadêmica, como me deu uma sugestão maravilhosa para o meu mestrado, não largo mais. Daí. Olha, Elaine, eu tenho um comentário aí. Pronto, mano. Eu acho assim, ó, se você usar como você usou para aprender coisas, para fazer pesquisa, para te dar orientação, dicas, é muito legal. Mas, em geral, os grandes modelos de linguagem estão sendo usados para substituir a própria escrita, e isso eu chamo de emburrecimento artificial. A gente não pode usar esses sistemas, principalmente nos processos de aprendizagem, durante o colégio, durante o curso superior, para substituir o nosso trabalho cognitivo. É uma dica que eu dou para todo mundo que está nos ouvindo. Eu tenho muita preocupação com isso, viu, Mauro? Sim. Porque eu tenho alunos que não estão não estão mais interpretando o texto, porque esses sistemas eles são capazes de encontrar informação muito rapidamente dentro de um texto. Então, veja bem, o cara tem que estudar, tem que ler, né? Tem que ler para entender Guimarães Rosa, por exemplo, o Grande Sertão Veredas. Mas não, você vai lá, faz um resumo, me responde o que o Diadorim fez em tal passagem. Cara, tá errado. A gente tem que aprender a interpretar e nunca esquecer de uma coisa. E essas coisas, Mauro, não são inteligentes. Elas são sistemas velozes, elas servem ao capital. Elas servem também a rotas de fuga, serve, mas você reparou que esses sistemas automatizados são sistemas, eles são específicos. Uma IA que faz leitura de texto, tradução de texto, ela não sabe abrir uma porta, ela não sabe interpretar uma imagem, ela é específica, ela é IA estreita. Todo mundo já deve ter ouvido falar da IA geral. A IA geral não existe. IA geral é aquela que toma decisão quando você fala, Sérgio, abra a porta, eu vou lá e sei que eu estou abrindo a porta. Se eu falar, abra a porta para uma IA, ela não vai entrar no seu celular, dominar a mente de alguém e fazer abrir a porta. Isso é ficção. Então, ela é um sistema automatizado que usa muita estatística e probabilidade com uma base de dados para ser treinado. Diz aqui o Iris, professor, né? O termo IA é propaganda. O termo IA é propaganda. Quem entende programação sabe que tem pouca magia nessa tecnologia, né? É exatamente o que ele está falando. Agora, o antigo programador, Mauro, fazia o modelo todo, né? Escrevia, né? Tá, hoje não. Qual que é o sistema? Por que chama aprendizado profundo? Porque você tem sistemas algorítmicos que pega várias bases de dados, extrai padrões, faz classificações e aí cria um programa que não foi feito diretamente por humanos, foi feito por algoritmos que extraíram dados, mas os algoritmos são feitos por humanos. Sim. E, na verdade, o que tem é isso, um trabalho estatística. É o conhecimento e a produção da generalidade, né? Nunca vai sair um Leonardo da Vinci de uma inteligência artificial, né? Olha, eu acho que assim, eu
eu gosto muito de uma frase do Nicoleles, que tem um pessoal muito polêmico, fica xingando, né? Em vez de discutir, eles falam, o Nicoleles fala assim, inteligência é uma qualidade de organismo e não de mecanismo. Eu gosto muito disso, vou explicar por quê. Eu consigo ver você fazer um replicante do filme Blade Runner, com engenharia genética e biológica. Porque você tem um ser vivo e você modela ali, né? Eu consigo até entender aquilo, que é uma ficção, mas como menos ficcional do que fazer algoritmos sentirem, terem consciência, saberem criar coisas. Eu não acredito. Por quê? Porque eu estou falando de estatística. A gente acabou de falar da DeepSeek que abriu o código, né? Nós estamos falando de código, que vai virar um documento, que vai estar lá nos repositórios, que são valores, né? Por exemplo, é curioso isso. O chamada computação que estuda linguagens naturais, que para mim, eu sou sociólogo, né? Uma linguagem humana ser natural é muito estranho, porque a linguagem para a gente é cultural, mas enfim, a computação chama de linguagem natural. Esses grandes modelos de linguagem natural deram um salto quando usaram, eu vou simplificar, uma técnica da biometria. Por que a biometria é muito perigosa? Porque eu posso cobrir meu rosto daqui para baixo e ela muito provavelmente vai falar, tem 78 ou 90% de chance de ser o Sérgio Amadeu, porque ela vetorializa meu rosto. Ela tira métricas, ela não faz leitura analógica, ela faz leitura matematizada e depois que é digitalizado. O que os caras fizeram com as palavras, Mauro? Eles criaram vetores que a gente não consegue visualizar porque é matemática, vetorial. Mas pense num vetor assim, ó. Você tem 3 dimensões, né? Aqueles vetores não, tem inúmeras possibilidades. Mas é assim, ele fala assim, a palavra casa está perto da palavra apartamento, que está perto da palavra moradia, que está perto da palavra rua, que está perto da... mas está longe da palavra aqui, ó, elefante, leão, e que está longe da barata, da aranha e tal. Então, vai tendo vários vetores, a ponto de quando você faz essa vetorialização dessas palavras, vamos falar assim, você tem um grau de matemática ali, de métricas, que funcionam muito rápido, e que o sistema que está medindo tudo isso não sabe nem o que você está falando. Não tem nada de inteligente. Tem de estatística, tem de matemática. Então, aprenda matemática. Muito. Não, se você quer ser um mega criador nessa área, aprenda a matemática, não se iluda. Ah, não, eu só sou um usuário. Beleza. Mas aprenda a ler. Porque ninguém vai te substituir, cara. Isso é um sociólogo falando, aprenda matemática, hein, gente? Lembra aquela história o pessoal de humanas? Lá no jornalismo tinha uma coisa no passado que era assim, numa redação de jornal, sabia fazer regra de 3, era considerado um jornalista matemático. É difícil. Aí, uma dica que eu dou para o pessoal que está aqui, Mauro. O DeepSeek é fenomenal com raciocínio. Eles apostaram muito em traduzir no código ali as coisas da matemática. Dá para aprender coisas que você não entendeu de uma coisa simples, sei lá, fatoração. Você vai lá no DeepSeek e pede para ele te explicando. Aí você não entendeu, você tem que... O processo de aprendizado é saber o que não entendeu. Essa que é para todos nós. Então, quando você não entende uma coisa, você vai lá e fala, eu não entendi isso aqui. Ele vai te explicar de outro jeito. Então, para você ser orientado a aprender, é muito legal. Agora, isso se você está usando com tempo, se você quer aprender e não ser um refém do algoritmo, né? Não seja um refém do algoritmo, cara. Porque ser refém do algoritmo, na verdade, Maurão, é ser refém das big techs. É isso aí. Alguns comentários bem interessantes aqui em linha que você está falando, né? O Ricardo Lima diz assim, é durante o processo que se aprende, não olhando só o resultado final. Ficar só na IA
emburrece. Algo que a gente diz entre os católicos, assim, não me apresenta o santo, me apresenta o processo que levou ele a ser santo. É isso que eu quero dizer. Eu não quero saber, olhar, quero ver como é que São Francisco de Assis virou São Francisco de Assis. É isso que eu quero saber. Né? Não quero olhar para ficar lá me embasbacado. José Galdino, que aula, Sérgio. Vários elogios à tua presença aqui. Obrigado. Que aula, Sérgio. Eu sou de TI, estou impressionado como o entrevistado está dissecando o assunto. Gessé, vou aproveitar aí para te falar uma coisa. Eu estou estudando com o pessoal, estou aprendendo também. A gente quer lançar um sistema de treinamento distribuído de IA, que usa o computador das pessoas quando esse computador não está em uso. Então, é parecido com aquele sistema Set at Home da NASA, que a gente embarca no computador alguns algoritmos e eles ajudam a processar aquilo que é preciso ter hoje, grandes data centers, tal. Imagina assim, 2 milhões de brasileiros ajudando a criar uma IA distribuída, onde o processamento é feito na máquina de cada um. A gente vai lançar isso aí, se der certo. A gente está batendo cabeça. Oh, que legal, que legal. Legal. Bom, se eu entendi da sua fala, sim, a grande novidade deles é pegar algo que já existia e que estava deixado de lado, trazer de volta para cima da mesa e, a partir daí, construir um processo. Segundo, abrir aquilo que era fechado, né? Abrir o código, acho que são duas das, vamos assim, abertura de código também não é uma coisa nova, né? Vamos lembrar dos velhos tempos dessas máquinas aqui que a gente ainda usa, né? O Linux, né? Código aberto. Código aberto, né? O código aberto é uma coisa que não é nova, né? Mas que eles, vamos assim, relançaram em uma nova dimensão, né? Então, é isso. E vem mais novidades pela frente, me parece. É isso? Mas, Mauro, sim, porque eles não... Mas deixa eu melhorar, porque senão alguém que é muito técnico vai falar, não é só... Eu vou falar assim, Mauro, eles usaram uma técnica de aprendizado de máquina que se chama aprendizado por reforço, de um modo muito simples para fazer inferências e para fazer também, antes para fazer treinamento. Então, só para explicar, o aprendizado de máquina, muitos caras falam assim, na verdade, nem artificial é essa inteligência, né? Porque ela precisa de humano para ficar tagueando. Essa foto é de um cachorro, essa foto é de um elefante. E aí vai dando orientações para ela aprender com um padrão, né? Então, o aprendizado por reforço, ele é posterior a isso, né? Ele é muito importante, por exemplo, para dirigir um carro autônomo. Ele tem que estar aprendendo o tempo todo, com tentativa e erro, tendo recompensas do ambiente externo. Então, é uma coisa muito complexa, mas veja, ele está aprendendo com os dados que recebe de um certo tipo. Eles apostaram muito no aprendizado por reforço. Eles criaram técnicas de otimização. Então, tem uma parte ali que eu chamo da matemática da coisa, da arquitetura de como ajeitar a informação, que eles foram brilhantes. E eles apostaram em coisas que os caras liam os papers lá, até de americanos, falavam, isso é bobagem. E eles falaram, não, vamos experimentar. E eles foram muito bravos, muito inteligentes, muito perspicazes e mostraram que nada substitui a tentativa de você experimentar. Então, eles deram um baile com uma empresa que não tem nenhum grande gênio, não é esses picareta que ficam aí. Não, eles foram na veia. Então, esse trabalho deles é, de fato, extremamente inovador, criativo. E agora, o fato deles serem formados, a palavra formado aqui vem... Formado na China. Numa forma muito diferente da forma que forma os gringos, os americanos, Harvard, que forma o Vale do Silício,
Você acha que faz diferença, né? Porque Olha, não tem, é gente tudo que estudou na China, né? Pelo que eu sei, não é gente que faz, foi lá estudou nos na Estados China. Unidos, estudou e voltou. Não, gente que estudou na China, né? Não, primeiro uma coisa, o conhecimento aberto é fundamental, venha da onde vier. Então, Harvard, Stanford, são centros de excelência, é inegável. Só que é o seguinte, existe uma coisa, Mauro, que se chama cosmovisão, que se chama cultura. A tecnologia é que as pessoas não entendem assim, né? Mas a tecnologia é uma das maiores expressões culturais de uma sociedade. Quando a gente traz muita mulher para trabalhar na tecnologia, a gente já está mudando a tecnologia, porque traz outra visão. Quando a gente traz a comunidade quilombola, a gente já está mudando a tecnologia, porque traz a visão quilombola. No tempo, eles vão começar a mudar essa tecnologia. Quando a gente traz, e é isso que eu estudo, sou pesquisador disso, outra cosmovisão, por exemplo, das comunidades indígenas, que muitas delas não entendem essa história de inteligência artificial. Eu gosto muito de várias comunidades tradicionais que falam, porra, isso aí é inteligente nada. E eles têm outras visões sobre por que tem que ser tão veloz, por que tem... Você traz visões para dentro do código. E quando os chineses começam a pôr a sua visão, o código vai mudando também. A técnica vai mudando. Mas isso, muita gente vai falar, isso é bobagem, a matemática é universal. Mentira, Mauro. Ela tem traços que a gente utiliza em todo lugar, mas ela guarda suposições, visões de mundo que são tipicamente das culturas, né? Então, era isso que eu queria dizer. E, concordando com você, ela pegou coisas que muitas empresas fechariam e ela tornou aberta. E outra, quem quiser ter acesso às APIs, porque assim, ó, falando agora para qualquer pessoa, aí eu termino. Quando você usa o chat DeepSeek, você é tipo o GPT, né? Você usa lá o prompt, faz as perguntas, não é isso? Então, se você é um pequeno empresário, se você é um cara que tem mais habilidades, que sabe linguagens de programação como Python, ou que tem facilidade com o código, ou é estatístico, ou é curioso, sabe o que você faz? Você compra, pede um acesso à chamada interface de programação. Você pode fazer isso na OpenAI ou você pode fazer na DeepSeek. Aí você tem acesso a uma profundidade maior para você criar técnicas sobre o modelo, entendeu? E aí, cara, eles são muito mais baratos que a OpenAI. Caceta. Que mundo. Então, não, eu fico pensando aqui, tá? Já estava viajando. Uma IA criada por uma rede de indígenas aqui do Brasil ou da América do Sul. Você imagina o que seria, né? Eu diria que a IA não é parente, né? Os indígenas que estão me ouvindo sabem o que eu estou falando. Ela não. Uma onça, dependendo da sua visão, depende da sua cosmovisão, da sua etnia, do seu povo, uma onça, ela faz parte da nossa vida e ela como uma árvore, ela é parente, né? Ela está integrada em tudo ali que a gente faz. E aí a pergunta é a seguinte, para que serve um sistema de velocidade tão grande? E será que dá para fazer um sistema computacional que não seja para o capitalismo, que não seja para aumentar a produtividade? Aí a gente teria que construir outros algoritmos. Perfeito. Mas é por aí que a gente tem que avançar também. Legal. Ó, esse tema de tecnologia e cultura, acho que abre uma estrada enorme. Já fica desde já combinado, se você concordar, de voltar aqui para a gente mergulhar nesse tema. Quero terminar, mestre Milton Temer já está aqui, vou embarcá-lo na sequência com uma pergunta de uma pessoa aqui da comunidade, a Yakuju Mai. Uma das questões do DeepSeek seria também mostrar que boa parte da valorização dessas Big Tech estadunidenses é especulativa e inflacionada? Sim. Sim, só para você ter uma ideia, essas empresas faturam muita grana, tá? Se você, o ano passado, eu não tenho o número preciso, mas é em torno de 1,5 trilhão. Microsoft, Apple, Amazon, Google e Grupo Meta faturaram essas aí
Faturar é venderam coisas, acessos, serviços, principalmente. Eles faturaram 1 trilhão e 500 bilhões, ou um pouco mais, de dólares. Só que o valor dessas 5 em mercado deve chegar a 10 trilhões de dólares. Uhum. Então, na verdade, é assim, existe muita especulação, sim, você tem toda a razão, e por isso que eu digo, quando cai, as ações caíram, algumas já voltaram a subir, e depende muito de informações, de realização de lucros, depende muito do que a gente chama no Brasil de Faria Limers, né? Porque o mercado financeiro está por trás dessas grandes big techs, mas isso é uma outra conversa, a gente pode conversar outra. Pronto. Já temos 2 pontos de pauta aqui para o nosso próximo encontro. Sérgio, fantástica a conversa, obrigado. Eu vi você falando no Opera Mundi, vi você falando em vários lugares sobre esse assunto, fiquei muito impressionado mesmo. Você é uma autoridade, é nosso, talvez uma das maiores, se não a maior autoridade brasileira nesse assunto. Você mencionou o Nicoleles, estou vendo se o Nicoleles vem semana que vem, que faz também uma abordagem desse universo todo com uma angulação um pouco diferente, mas é claro, cada um a partir da sua formação cultural, a partir do seu lugar. Deixa eu te falar, eu sou sociólogo, mas o Nicoleles é um grande neurocientista impressionante. Valeu, cara. Até mais. Obrigado, abração. Tchau.